Olá! Com a sua primeira edição realizada em Roma nos anos de 1960, os Jogos Paralímpicos celebraram a diversidade e a inclusão no esporte. E aqui no Brasil, o Comitê Paralímpico é o principal órgão de gestão e desenvolvimento de atletas com deficiência. Para falar comigo sobre esse trabalho, converso agora com o Alberto Martins, que é diretor técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro. Tudo bem com você, Alberto? Oi, Roberto, tudo bem? Olá a todos. É um grande prazer poder estar aqui com vocês falando sobre o esporte paralímpico no nosso país. E eu tenho certeza absoluta que é um orgulho para você fazer parte desse movimento. Olha, não tenha dúvida, Roberto, para mim, né, é muito mais do que um trabalho. Eu já estou no movimento paralímpico já há mais de 30 anos, né, primeiramente na universidade, depois me aposentei da universidade, mesmo enquanto estava na universidade, já trabalhava com as pessoas com deficiência, num programa de atendimento às pessoas com deficiência através do esporte e através da atividade física e, logicamente, juntamente com o Comitê Paralímpico Brasileiro. Então, para mim, né, é motivo de orgulho, motivo de satisfação, motivo de alegria, e eu não tenho nenhum problema em dizer que tudo que eu sou, tudo que eu sei, não só na vida profissional, como também pessoal, eu devo ao trabalho com as pessoas com deficiência através da atividade física e do esporte. Qual é o papel do Comitê no esporte paralímpico brasileiro? Olha, o Comitê Paralímpico Brasileiro hoje, ele é o órgão responsável pelo esporte paralímpico diante dos órgãos internacionais, mais especificamente do Comitê Paralímpico Internacional, representando o nosso país nas Paralimpíadas, em Jogos Mundiais, em Jogos Pan-Americanos, né? E também, lógico, em fomentar o esporte paralímpico para as pessoas com deficiência no nosso país. Logicamente, nós temos aí as federações e confederações de modalidades, né, de outras modalidades que não são administradas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, porque hoje nós, aqui no Comitê, somos federação de 4 modalidades: o atletismo, a natação, o tiro esportivo e o halterofilismo. As outras modalidades têm aí a sua federação, a sua confederação, quer seja juntamente com o esporte olímpico, quer seja específica da modalidade, como é o basquete em cadeira de rodas, como é o voleibol sentado, como é o futebol de 5, que tem lá a CBDV, né, Confederação Brasileira de Desporto para Cegos, né, o goalball, o judô. Então, e outras modalidades que estão aí nas confederações olímpicas, como é o caso do tênis de mesa, tênis de campo, o taekwondo e outras modalidades. Você contou para a gente uma novidade, pelo menos para mim é uma novidade. Eu pensei que o Comitê Paralímpico Brasileiro ele fosse em bloco representar o Brasil com todas as modalidades de qualquer estado, de qualquer município, ou seja, você fomentasse o desenvolvimento do atleta lá, mas quando sair para uma competição de Olimpíada ou de Paralimpíada que a cada 4 anos, o comitê fosse em bloco. Você está dizendo para mim que não, que cada tipo de modalidade, de repente, vai representando dentro da sua categoria um comitê específico. Não, Roberto. Quando é o caso de Jogos Paralímpicos e Jogos Pan-Americanos, o Comitê Paralímpico sai em bloco. O responsável para representar o Brasil nos Jogos Paralímpicos e nos Jogos Pan-Americanos, em todas as modalidades, é o Comitê Paralímpico Brasileiro. Entendi. Eu tinha entendido diferente. Por exemplo, campeonatos mundiais, né? Vamos supor o Campeonato Mundial de Tênis de Mesa, né? Quem representa é a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Sim. Né? O Campeonato Mundial de Goalball. Quem representa Agora o Brasil no Campeonato Mundial de Goalball é a Confederação Brasileira de Desporto para Cegos. Então, agora eu entendi melhor. Jogos Paralímpicos e Jogos Pan-Americanos,
o Brasil sai representado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Sim, então quando é uma competição somente de natação, uma competição somente de futebol, uma competição somente de uma modalidade, elas saem representadas pela sua categoria. Entendi. Pela sua federação ou pela sua confederação. Exatamente. Entendi. No caso da natação, do atletismo, do tiro e do halterofilismo, o Comitê Paralímpico Brasileiro que representa, porque nós também representamos as federações dessas 4 modalidades. Alberto, quantas modalidades de esporte paralímpico existe hoje no Brasil? Olha, hoje nós disputamos basicamente, hoje nós temos quase todas as modalidades todas as modalidades que fazem parte do programa paralímpico, são 23 modalidades do programa de verão, né, paralímpico, nós temos no Brasil. Isso não quer dizer que nós participemos de todas as modalidades nos Jogos Paralímpicos. No Rio de Janeiro, como nós éramos sede, nós participamos de todas as modalidades. Mas, por exemplo, no Japão, as modalidades necessitam de ter a sua qualificação. Nós não obtivemos a qualificação do basquete em cadeira de rodas, não tivemos a qualificação do rugby em cadeira de rodas. Então, essas modalidades, por exemplo, nós não vamos estar representados no Japão. Tá? Então, quando a gente não participa de algum esporte nas Paralimpíadas, significa que a gente não atingiu os pontos necessários para chegar na competição? Ou existe também o problema de falta de verba, atletas que não se entusiasmam muito pelo esporte, a gente não conseguiu pessoas suficientemente interessadas naquele tipo de esporte? Existem os dois problemas? Na realidade, se nós não participamos, é porque nós não conseguimos a nossa qualificação, tá? Quer seja a vaga através do ranking em algumas modalidades, quer seja da vaga através de campeonatos mundiais, sul-americanos, para-pan-americanos ou outros tipos de campeonatos que qualifiquem para os Jogos. Com relação a recursos para participar, nós não tivemos nenhum problema de não participação por falta de recursos nos Jogos Paralímpicos ou mesmo nos Jogos Pan-Americanos. Então, se nós não participamos, é porque nós não obtivemos a nossa qualificação técnica. Certo. Para os nossos amigos de casa entenderem melhor, é como o Campeonato Mundial de Futebol. Existe uma série de jogos antes que 20 e poucas equipes, eu não lembro agora quantas equipes, vão se classificar para disputar o Campeonato Mundial de Futebol. As outras que perderam ficam para trás, não participam. É mais ou menos isso, né? Pontuação. Exatamente isso. Principalmente nas modalidades coletivas, é isso mesmo. E nas modalidades individuais, elas são pelo ranqueamento, né? Uhum. Então, existe um número de vagas que são disponibilizadas pelo Comitê Paralímpico Internacional, né? E ali você tem o ranqueamento dos atletas durante um período de tempo. Ela se fecha, né? Um pouco antes da Paralimpíada e ali determina o número de vagas. Então, por exemplo, eu tenho, vamos supor, 50 vagas no atletismo, né? Então, aí sim eu pego os 50 melhores atletas e convoco os 50 melhores atletas para ir, tá? Isso é um pouco diferente até mesmo do Olímpico, Roberto, porque o atleta ele precisa mais do que ter um índice. Muitas vezes nós temos o atleta que tem um índice mínimo para participar, mas nós não temos um número de vagas suficiente para que ele participe. Tá, entendi. Desde quando que o Brasil começou a participar das Paralimpíadas? Olha, o Brasil, na realidade, ele começou a participar desde a Alemanha, 1976, se não me falha a memória. 16 anos depois que começou as Paralimpíadas. Exatamente, a Paralimpíada começou em Roma em 1960 e o Brasil começou depois a participar depois na Alemanha. Bem tímida a participação, né? Foram poucas pessoas.
Foram poucas pessoas. Eu não me lembro de cabeça quantas são, mas quantas foram na primeira Paralimpíada, eu teria que dar uma pesquisada. Meus cabelos brancos já não permitem essas coisas na memória, viu, Roberto? Essa Paralimpíada do Rio de Janeiro, 2016, ela deu bastante visibilidade ao paradesporto no Brasil, aos atletas paralímpicos, facilitou o trabalho de vocês, trouxe verba, teve um respeito maior pelo esporte. Como é que você sentiu essa visibilidade? Roberto, foi excelente em termos de visibilidade, em termos de levar o esporte paralímpico ao conhecimento da população, da sociedade. Foi espetacular. Mas, principalmente, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro nos deixou um dos maiores legados desses Jogos, que foi o nosso Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro aqui em São Paulo. Hoje, esse centro é um dos 4 maiores e melhores centros paralímpicos de treinamentos do mundo. Nós não deixamos a desejar a nenhum país do mundo em termos de instalações, em termos de infraestrutura, de instalações esportiva, em termos de atendimento e serviços ao atleta, como psicologia, nutrição, fisioterapia, saúde, aspecto técnico, ciência, materiais, equipamentos. Então, o nosso centro ele é muito completo, não só no aspecto de infraestrutura esportiva, acomodação, alimentação, mas também desse apoio que o atleta recebe para os seus treinamentos. Esse foi um dos maiores legados, ou o maior legado que nós tivemos dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Ok. Estamos conversando hoje com Alberto Martins, que é diretor técnico do Comitê Paralímpico Brasileiro. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.